Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Iluminado comigo. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito incrível e o Papo Iluminado hoje acontece no Projeto Farol e o Projeto Farol é um projeto que traz pra gente inúmeras maneiras de levar, né, luz pra nossa consciência, pra nossa compreensão, inúmeras visões, versões de algo que se chama amor, né, luz, compreensão de nós mesmos, do mundo, da vida, do porquê de tudo. Então a ideia aqui é sempre ampliar nossos horizontes e hoje a gente tá com um convidado muito especial para falar de um tema que tá super em alta e que a gente é muito curioso desde que a gente viu E.T., né? E.T. From Home. Então a gente tá aqui com o ufólogo Edson Boaventura. Que prazer te receber aqui. O prazer é meu, Ju. Né? Tenho certeza que hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante, né? Como você mesmo falou, o assunto está em alta, né? No mundo inteiro. Imprensa discutindo, governos, militares, ufólogos, né? E tenho certeza aí que o pessoal quer saber mais, né? O que é fenômeno OVNI, o que é disco voador, abdução, esse tipo de coisa. Então vai ser bem legal hoje o bate-papo. Vai ser incrível, eu tô muito animada, é um tema assim que eu acho que fascina todo mundo, porque muito se fala, pouco se vê e se entende, né, materialmente, então quem estuda isso traz pra gente aí realmente muita compreensão disso. Então, tô muito animada, muito curiosa. Eu trouxe uma coisa inédita hoje aqui, gosto. que é um documento que eu consegui. Como você está falando de materialidade do fenômeno OVNI, né, dos discos voadores, eu vou te mostrar uma carta que foi trocada entre alguns cientistas e que prova um determinado pedaço de um caso famoso que aconteceu no Brasil, que é o caso da explosão do OVNI em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Uau. Então eu trouxe mais algumas outras coisinhas que eu nunca mostrei em podcast nenhum. Incrível, nossa. Aí a gente vai... Bombástico, exclusivo pra você. A gente vai ter essa oportunidade hoje Gostei. de ver esse tipo de coisa. E aí, quando a gente fala de caso de Ubatuba, materialidade por quê? Porque existem fragmentos do OVNI, do objeto voador não identificado, que explodiu aqui no Brasil. E isso chama a atenção da comunidade científica e dos militares até os dias atuais, embora tenha ocorrido o fato na década de 50. Uau! E se continua estudando até hoje esses materiais, né? Exatamente. A comunidade científica, inclusive alguns microbiologistas da Universidade de Stanford, que é o Gary Nolan, ele analisou dentro de uma técnica isotópica, ele pegou lá um material, viu os isótopos e descobriu que o negócio não é da Terra. Uou! Então vamos lá, vamos pular a meditação. No final a gente faz essa meditação, depois que a gente falar um pouquinho sobre tudo. Mas acho que pra gente começar então essa entrevista, pra gente, né, abrir as portas aí pra entender, eu queria saber um pouco como começou essa sua busca por ufologia, esse estudo, como que é o estudo, né, da ufologia. E, bom, depois eu faço outras perguntas, porque são muitas. Então, assim, o que é ufologia, né? Ufologia é uma paraciência que estuda o fenômeno dos OVNIs e todos os assuntos correlatos, abdução, implantes, né? Chupacabra, tipologia de seres. Então, tudo isso está dentro do estudo da ufologia ou do fenômeno OVNI. Como que eu iniciei na ufologia? Isso foi em 1981, depois de um avistamento que eu tive no litoral de São Paulo. Na época eu morava no Guarujá, no bairro de Santo Antônio. Minha mãe saiu para recolher roupa no varal à noite e de repente ela soltou um grito no quintal. A gente morava numa edícula. E aí eu e meu irmão menor, o Marcos, saímos para acudir a minha mãe pensando que era um bicho ali que tinha atacado ela. Só que ao sair no quintal, olhar para o céu, aquele céu escuro, havia uma luz meia disforme mais grande, que hoje eu sei que seria uma nave-mãe, alaranjada, e aquele objeto sem som algum, voando assim no céu lentamente, expelia por baixo dele objetos menores. Do momento que eu comecei a observar até o final da observação, foram 16 objetos que saíram por baixo daquele grande, né? O alaranjado. Os menores eram esferas piscantes, né? Elas pulsavam e a cada duas ia para uma direção específica do céu.
Chegou um certo momento, aquele objeto voador não identificado, que até então, como eu tinha 14 anos de idade, não sabia o que era aquilo, não era um avião, não era um balão meteorológico, não era um drone, nem tinha drone naquela época. Eu não sabia o que era aquilo, não era um fenômeno astronômico. Fiquei ali embasbacado, olhando, o meu irmão mais novo assustado, quando de repente o objeto aumenta a intensidade para umas 3 vezes mais o brilho. Nesse exato momento, meu irmão começa a chorar. E aí a gente olhando para aquilo, aí o objeto volta. E sua mãe estava assustado com isso? Tava junto. Nós 3 ali já olhando, andando pelo quintal, indo em direção à rua, porque a gente morava na edícula. Quando a gente chegou no portão já de casa, várias pessoas apontando e observando também, vizinhos, né? Ali da rua. E aí a gente olhando para aquele negócio, ele aumentou o brilho, meu irmão começou a chorar, ele diminuiu o brilho para o mesmo tamanho que estava, e aí fez um movimento assim, ó, descendo, sabe um anzol? Ele desce e depois sobe na vertical, mas numa velocidade muito rápida. Então fez assim, e desapareceu. Uau. Aí no dia seguinte, pessoas comentando, jornal, falando a respeito do assunto, etc e tal. E aí isso foi num domingo. Eu lembro porque eu e meu irmão estávamos assistindo o Silvio Santos. Então, Silvio Santos era de domingo. E aí, na segunda-feira, eu já trabalhava no Banco do Brasil, eu comentei isso com um guarda, com um vigilante noturno, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, mais conhecido como Ledo. Creio que ele está vivo ainda, mora lá em Recife atualmente. E ele falou para mim, olha, o que você viu era um OVNI. Só que até então não sabia nem o que era isso. OVNI, disco voador. Talvez já tivesse visto na mídia alguma coisa no programa Fantástico de disco voador, assim, mas a minha atenção não era voltada para esse tipo de assunto. Mas aí, a partir de saber que aquilo era um OVNI, eu fiquei com todos os meus sentimentos e atenção voltada para saber o que era aquilo. E aí o Ledo falou, olha, vou te apresentar um grupo de Sumaré, no interior de São Paulo, chamado CEPEX, de 2 irmãos gêmeos, chamados Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, e eles vão, você escreve uma cartinha, coloca lá os detalhes do que você viu e eles vão te explicar o que você viu. Aí passaram-se 4 anos, de 81 até 1985, e eu resolvi então fundar um grupo chamado Grupo Ufológico do Guarujá, onde então várias pessoas se agregaram ao grupo para pesquisar metodologicamente esses fenômenos que ocorriam no litoral paulista, usando metodologia científica. E aí, naquela época, a gente fundou e começou a entrevistar pessoas, fazer vigílias, tivemos um boletim informativo, que era tipo cópia, né? Então, você levava lá na Xerox, copiava, distribuía isso via correio para vários grupos no Brasil, no exterior. Depois comecei a participar de eventos ufológicos também, eventos nacionais inicialmente, depois internacionais, e as pesquisas foram rolando. Ao longo de vários anos no litoral paulista, a gente pesquisou, até onde eu contei, mais de 400 casos. Uau. Envolvendo casos de 1º grau, 2º, 3º, 4º, 5º, e aí vai. Que legal. E esses graus de 1º grau é a maneira que vê? Mais longe, mais perto, mais visível? Isso também é uma ufologia mais materializada, né? Que você chamou, que é isso que você falou, né? Científica e com metodologia científica, né? Tá. Uma ufologia mais concreta é quando você tem fragmentos, quando você tem evidências ou provas materiais do fenômeno. Essa classificação que eu falei, caso de 1º, 2º, 3º, 4º, etc., graus aí, ele tem uma variação dentro de alguns países e pesquisadores diferenciados, mas basicamente o 1º grau se avista à luz, sem identificar o que é. Então é um OVNI, um objeto voador não identificado. O 2º grau, quando fica evidência física, marca física no solo, uma marca de pouso, uma marca na testemunha, uma queimadura,
algum hematoma, alguma coisa assim, interferências eletromagnéticas, interferências em parada de funcionamento de motores de automóveis, Tá. interferência em televisão, rádio, aparelhos eletroeletrônicos. Então, isso segundo grau. Terceiro grau, quando já tem o tripulante. E aí você pode ter o tripulante sozinho ou com a nave. Quarto grau já é quando você tem a abdução em si. A pessoa, né, o abduzido ou o contatado, ele é levado a bordo dos objetos voadores não identificados e lá passa por algumas etapas de exames, coleta de material, que pode culminar com relação sexual, às vezes, com um implante, que são colocação de microsistemas dentro da pessoa ou não. Né? E alguns desses casos são isolados, a pessoa é abduzida uma única vez na vida e nunca mais, e alguns outros ela é coletivamente, periodicamente abduzida várias vezes, e alguns dos casos ainda mais complexos, existe uma monitoração aparente por parte desses seres na sequência de DNA daquela pessoa, ou seja, ele é abduzido, depois o filho, depois o neto, depois do bisneto. O que é exatamente a abdução? É uma abdução física mesmo? Da pessoa sumir materialmente? Então, geralmente, aparentemente, é física. Porque quando a pessoa volta, ela tem marcas físicas no seu corpo. Então tem que ser algo Mas ela físico. desaparece aqui do plano da Terra, some e volta. Ou ela, por exemplo, o corpo dela fica lá na cama dela e é o espírito dela que sofre essa abdução, por exemplo. Vamos por partes, né? Na década de 60, 70, 80, um pouquinho de 90, a gente tinha a abdução clássica. O que era a abdução clássica? A pessoa estava num carro, andando por uma estrada erma, alguma coisa assim, vinha o OVNI, abduzia ou as pessoas ou o carro inteiro era levado para dentro da nave. Dentro da nave ele passava por alguns procedimentos, né, clínicos ali, coleta de cabelo, esperma, óvulo, pele, enfim, sangue. Então, isso era a abdução clássica. O que aconteceu do finalzinho da década de 90 para agora? A gente percebeu uma mudança no modus operandi desses seres, dessa tipologia que abduz mais, que é o tal do Grey, né? Aqueles baixinho, cabeçudo, olho preto. 80% dos casos é esse tipo que aparece na casuística. E o que eles fazem atualmente? É a visita de dormitório. O que é a visita de dormitório? Antigamente eles pegavam na estrada, lugar ermo, na zona rural. Hoje não. Hoje eles pegam na cidade ou na zona rural, eles vão para a casa da pessoa durante a noite, durante a madrugada, se posicionam em cima ou pousam próximo, jogam um foco de luz na parede da casa, adentrando para dentro do quarto. Às vezes a pessoa está lá dormindo, e aí vamos supor que você tem um casal dentro desse quarto, né? Então, você tem o marido e a mulher. Aí o interesse deles, de repente, é na mulher. O marido permanece estático, dormindo, não acorda, como se houvesse um bloqueio ali mental. E a mulher é acordada, esses seres entram para dentro de casa por aquele foco de luz, e ela, às vezes, é levada flutuando, atravessando parede, atravessando o telhado, atravessando a janela, como já foi descrito por várias testemunhas que passaram por essa experiência. E aí, esse raio, né, ou essa luz sólida, que às vezes a gente chama também, carrega essa pessoa, os seres vão junto, vai para dentro da nave num ambiente geralmente redondo ou ovoide, geralmente tem uma cama flutuando, a pessoa é colocada lá e aí passa por essas experiências que na abdução clássica se passava. E depois ela é deixada na cama novamente, meia perdida, né, meia confusa do que aconteceu. E não necessariamente lembrando do ocorrido. Lembra partes, mas não do fato total. Tá. Tanto é que hoje se utiliza uma técnica que não é tão confiável, porque depende de quem vai aplicar essa técnica, que é a hipnose regressiva. Então, o hipnoterapeuta que vai fazer isso,
ele tem que conduzir uma hipnose num caso desse sem induzir a testemunha. Senão ele pode, de repente, colocar alguma informação ou algum dado que não é verdade. E quando ela acordar do transe, ela vai pensar que aquilo aconteceu de fato e não aconteceu. Então, por exemplo, um sonho ou um filme que uma pessoa tenha visto, um filme de ET, por exemplo, muito forte, aquilo pode vir através da hipnose como uma coisa real. E aí, dependendo do hipnoterapeuta, ele pode sugestionar aquela pessoa, induzir a ela pensar que foi uma experiência Realidade, ufológica, né? real, e não foi. Certo. Agora, independente disso, a técnica de hipnose regressiva, ela é boa porque ela consegue tirar alguns bloqueios mentais dessas pessoas, e aí, a partir daí, a gente consegue avançar um pouquinho na experiência, saber um pouco mais do que aconteceu. Porque o que acontece geralmente? A pessoa passa por uma situação dessa, lembra que viu um ser meio estranho de noite, viu uma luz dentro do quarto, tem uma série de detalhes que às vezes ela lembra, e às vezes, por exemplo, ela vai fritar um ovo, por exemplo. Aí vê aquela gema assim grande, lembra aquelas duas gemas, aquela coisa. Dá um gatilho, lembra, né? dá um gatilho, ela vai lembrar do olho grande daquele ser, né, do Grey, por exemplo. Então, ela começa a ter lembranças, começa a ter gatilhos conforme o tempo vai passando e vai lembrando partes da experiência. Com a hipnose a gente consegue avançar um pouquinho mais. Embora existam alguns detalhes que acontecem dentro das abduções que nem com reza braba você consegue tirar, nem com hipnose, nem com nada. Então, parece que quando a pessoa começa a entrar naquele estágio, mesmo sobre hipnose, ela entra num desespero traumático ali, começa a chorar e gritar, e aí você tem que tirar a pessoa rapidamente, senão ela pode convulsionar e aí vai piorar a situação. Então, abduções, elas são reais, só que hoje está mais como visita de dormitório, né? Está mais como essas visitas nos quartos das pessoas durante a noite. Muita gente me procura falando a respeito disso, de que viu uma luz no quarto. Inclusive, hoje, mais à noitinha, eu vou fazer uma live sobre relatos misteriosos que a gente recebe muito no canal Enigmas e Mistérios. E aí a gente vai falar de alguns casos assim também. Né, pessoas que relatam que viu uma luz, que viu um ser dentro do quarto. Isso é muito comum. Perguntar. Eu tive uma experiência muito forte, na verdade, de ver esse ser que você falou baixinho, cabeçudo, olhudo e tal, numa situação que eu tava... Foi muito doido, assim, eu tava com muito medo, uma energia muito estranha, e vi como se fosse uma cena de guerra com esses seres, assim. Mas era uma guerra deles, assim, e aí eu só rezei e fui embora, que eu não queria ver mais nada. Mas, pra mim, a experiência que eu tive de ver, né, esses seres, foi uma experiência muito espiritual, assim, ou seja, não foi algo... É uma visão, não visão, né? Não é algo material. Você tá vendo que não tem nada ao mesmo tempo que tem alguma coisa, né? Então, eu queria entender um pouco a sua visão sobre essa questão do ET, né? Como você chama, ET? O ser que você viu foi algo parecido com isso ou não? Ele era mais feio, mais cinza. Mais cinza, tá. Mais enrugado, assim, sabe? Entendi. Não era tão lisinho. É que tem assim, tem as variações. Esse aqui, geralmente, é o que mais atua. 80% dos casos eles eram bem baixinhos. São baixinhos. Assim, Esses aqui são baixinhos. Alguns, às vezes, no grupo, né? Geralmente são 3, 4. Né? E geralmente era uma cena de guerra. Na verdade, era em Barcelona, numa rua que provavelmente aconteceu muita guerra lá. E era uma cena de guerra. Então, eram vários deles, jogados no chão, meio como se tivesse acabado de acontecer uma guerra. E eu tivesse visto. E aí, eu lembro de uns 3 de pé, uns caídos, uns mortos, assim. Mas foi uma cena bem pesada, assim, uma energia bem pesada. Entendi. E aí, eu fiquei morrendo de medo, fui embora, fiquei... né, fazendo Ave Maria e fui embora. Mas tive essa experiência e sonhos, já tive muitos sonhos. Então, sonhos às vezes são experiências reais, mas às vezes é apenas um sonho. Às vezes né? Então,
para você saber se é um sonho ou não, aí tem que fazer todo um trabalho mais para ver se você tem alguma coisa anterior que aconteceu, se tem alguns detalhes ali que acontecem na sua vida para a gente chegar à conclusão de que se trata de alguma coisa ufológica ou não, ou apenas um sonho. Um filme, por exemplo, que nem eu falei, você assistiu um filme que foi, de certa forma, traumático ali, te deixou meio ansiosa, uma guerra, sei lá, alguma coisa, misturado com alguma coisa de ET, e aí pode vir dar essa sensação, entendeu? Mas... Não necessariamente. Mas assim, se ele tinha o olho grande e tudo, você já está falando dos seres, da tipologia que é mais comum na ufologia. E esses seres aí os cientistas, né, que a gente fala, que geralmente ficam fazendo essas experiências com seres humanos. Tanto é que o falecido Claudio Covo, que era um pesquisador bem sério aqui de São Paulo, né? Ele sempre falava a respeito das abduções que nós somos cobaias humanas nas mãos deles. Então é uma espécie de estudo mesmo que eles estão fazendo com a gente. E o que me dá a sensação, assim, eu tenho muito mais conhecimento na área de espiritualidade, meditação, viagem astral, de visitar lugares fora, né? Mas assim, tudo que tá fora da Terra a gente pode considerar que tá dentro da ufologia. Ou seja, todos os seres extraterrenos. Inclusive espíritos, por exemplo, ou não. Qual que é porque, por exemplo, se a gente pega um espírito que faleceu na Terra e continua na Terra, ele segue sendo somente um espírito. Agora, se é uma energia que também pode ser captada mediunicamente, que é isso que a gente está falando, e ela não é terrena, aí ela é considerada dentro da ufologia. E aí, dentro desse espectro de extraterrenos, essas pessoas têm várias raças. Inúmeras galáxias, inúmeros planetas, inúmeros, né? Aí eu vou ter que pontuar algumas coisas para você, para a gente entender melhor isso. Tá. Primeiro, raça e espécie não existe. Cientificamente falando. Por quê? Porque para você determinar uma raça de extraterrestre, uma espécie alienígena, alguma coisa, a ciência oficial ou algum órgão, tipo NASA, sei lá, reconhecido, deveria ir até um determinado planeta onde existiria essa espécie e lá catalogar e, de certa forma, classificar isso. E aí divulgar isso oficialmente para a Terra. Tá. Isso até hoje não aconteceu. O que existe no estudo da ufologia são tipologias de características de alguns seres que nos visitam nesses objetos voadores não identificados e que são descritos pelas testemunhas, ou seja, é tudo baseado, essa tipologia, em aquilo que a pessoa teoricamente viu na sua abdução. E aí a gente tem que acreditar naquilo que ela viu. Então, existe assim uma gama diferenciada de tipologias. A básica é o Grey, que é esse 80%, os baixinhos, cabeçudo de olho preto. Tem o beta, que é parecido com o ser humano, representa 15% dos casos, e 5% são coisas bizarras, onde a gente tem ali seres robóticos, um ser com o corpo todo coberto de pelos, seres energéticos, aí, fantasma ou pura energia, seres como a criatura de Varginha, com calombinhos na cabeça, olho vermelho. Então, esse tipo, que já é o gama, ele corresponde a 5% dos casos totais. Né? O mais comum é isso aqui. Ou aquele que é parecido com o ser humano, que lembra até um anjo, né? Porque geralmente eles têm uma feição angelical, bonita, bela. Isso eu acho que eu nunca vi, tem foto desse? É o tipo beta, né? Que o pessoal fala, o comandante Astar Sheran, é isso, é aquilo e tal. Embora esse tipo de coisa também tenha algumas controvérsias, tá? Né? Porque o ser humano, ele não quer ter contato com um ET ali comum. Ele quer ter contato com o comandante, hiper, mega, super blaster, Astar Sheran, entendeu? Sim. Então, mas isso é do ser humano. É próprio do ser humano, que ele não quer se sentir desmerecido por parte de outra pessoa. Então, geralmente seguem aí alguns termos, né? Astar Sheran, Carran e não sei o quê. Só que isso daí,
há uma polêmica. Pode ser que tenha algum caso real, mas tem muita coisa que é enganação ou ilusão por parte dessas pessoas. Mas voltando lá no negócio das espécies ou não, então assim, espécie não tem, o que tem é tipologia. Tá. Quando a gente fala de extraterrestre, a gente já está definindo que esse ser ou essa tipologia vem de fora, vem de outro planeta ou de outro sistema planetário, certo? Certo, Ponto. sim. Isso sim. Mas não necessariamente. Essa hipótese fecha toda a casuística, todo o fenômeno OVNI. Porque a gente tem outras hipóteses. A mais aceita, pelo menos para mim pessoalmente, é a extraterrestre, que venha de fora. Mas existe seres dimensionais que viriam de outras dimensões, aí aquele negócio de portal, ou buraco de minhoca, de alguma forma chega aqui. E tem também outras teorias mais fracas, vamos dizer assim, mas a gente não pode descartar também, que seria seres da própria terra, assim, de algumas localidades mais estratégicas, por exemplo, bases submarinas, bases subterrâneas, aí o pessoal fala intraterrestre, não sei o quê, mas não necessariamente o cara mora ali, é intraterrestre porque mora na terra, mas às vezes é uma base que eles usam, uma caverna, alguma coisa, porque aí operacionalmente, estrategicamente, é mais rápido do que ficar fazendo viagens longas. Sim. Até chegar aqui. Sim. E existe ainda a teoria de seres viajantes do tempo. Por exemplo, a própria raça humana, no futuro, com um problema lá, e voltando para o passado, que é hoje aqui, para pegar alguma coisa, algum material genético, de repente a gente não está conseguindo se reproduzir no futuro, a raça humana. Sim. Porque a gente já ficou totalmente diferente. Imagina, no futuro, do jeito que vai a tecnologia hoje, a gente vai virar um negócio assim, cabeçudo, porque a mente vai trabalhar mais, comando de voz, telepatia, sei lá. Sim. E os membros inferiores tendem a ficar atrofiados. São muito menos utilizados, né? Porque a tecnologia vai suprir esse tipo de coisa. Então, eu vou andar menos, vou me menos. Talvez a alimentação seja algo diferenciado. Né? Não desnecessário, mas talvez diferenciado, que a gente não vai ser tão obeso. Sim. Né? Embora tenha alguns ETzinhos que são meio gordinhos, tem, mas está dentro dos 5%. Né? Tá. Não está dentro desses 80%. Uhum. E aí o que vai acontecer? Esses seres, eles poderiam ser a própria raça humana no futuro, voltando para o passado para resolver um problema. Tá. Que pode ser um problema genético. Por isso que tem muito disso de relação sexual, pegar óvulo, pegar sangue, etc. e tal. A gente teoriza e conjectura em cima disso, por conta que isso pode ser alguma coisa que aconteça. E aí pensa, a raça humana voltando do futuro para o passado, ela teria que mexer aqui nas coisas o mínimo possível. E o que a gente vê na atuação dos OVNIs atualmente? Uma espécie de seres sorrateiros que quase não se mostram. E que não tem nenhum interesse de falar, olha, eu estou aqui por causa disso. E por que você acha que não tem esse interesse? Porque eles estão sendo beneficiados de alguma forma e provavelmente, a hora que nós soubermos o real objetivo deles, a gente vai ter como interromper esse processo. E aí os maiores prejudicados seriam eles. Então, assim, numa escala evolutiva de seres, porque, assim, eu não sei você, mas eu não acredito que nós estamos sozinhos no universo. Sim. Se você pegar os livros religiosos de várias tradições aí, você vai ver que algumas delas dão um sinalizador de que existem outros mundos habitados. Você pegar, por exemplo, a Torá judaica, a tradição, né, os rabinos, eles falam que Deus criou 1.500 mundos. Quando se fala em mundos, em hebraico lá, significa que é mundo habitado. Ou seja, a Terra é um mundo habitado. Uhum. Então teria mais 1.499, segundo os rabinos, segundo a tradição judaica, que Deus teria criado. Isso é sensacional,
e não limitaria o poder criativo de Deus. Né? Eu acredito que Deus é tão grande, tão poderoso, né? Ou essa força criadora, né? Cada um chama do nome que quer. Né? Mas é mais conhecido como Deus em todas as religiões. Até no satanismo é Deus. Então, esse Deus, ele é tão poderoso que ele colocou vida. Vida é uma prerrogativa específica do universo como um todo. Porque, assim, não cabe na minha mente Deus ter criado os luminares, os universos, né? Porque são zilhões de estrelas e sistemas planetários. E tem alguns que a gente não consegue, o povo terrestre não consegue nem enxergar a olho nu. Agora tem os telescópios aí, né? Já enxergam. Que já estão enxergando uma parte. Tá. Uma parte, não toda. Mas tem locais aí que a gente não enxerga e Deus criaria isso para quê? Claro. Entendeu? Se não fosse colocar a vida lá. É lógico que a Terra tem um propósito, tem um plano específico, e os outros planetas também. E, eventualmente, pode vir outras criações de Deus, outros seres, estarem vindo aqui por conta que no nosso sistema solar a Terra chama muita atenção. Então, por exemplo, você pega fotos do espaço e olha para a Terra, vê aquele ponto azulado. E aí, quando os seres chegam aqui, é uma diversidade de flora, de fauna, de vida diferenciada. Então, isso deve chamar muito a atenção. Além dos minerais, né? Que também devem chamar a atenção deles para algum tipo de tecnologia, algum tipo de equipamento, as próprias naves, algum tipo de combustível, sei lá. Aí a gente está teorizando aqui os interesses deles, né? Que são mais variados. Mas que isso, para mim, está bem claro que existe e em algum momento será divulgado, assim, por uma agência espacial, por exemplo, a NASA, ou um governo, os Estados Unidos. Eu tenho certeza que se a Rússia e a China ameaçar de falar que existe vida extraterrestre, que os americanos, no dia seguinte ou no momento seguinte, eles já vêm a público, que já está tudo pronto ali para falar, olha, existe, para eles serem os primeiros a darem a notícia. E qual que é o interesse deles? Porque, não sei, a sensação que dá desde que a gente ouve essas notícias e tal, é que eles têm bastante informação não divulgada, né? Coisas que eles não falam e que eles já têm para eles. Mas qual que é o interesse, digamos, da NASA de não ter isso falado, explicado? Por que se esconder, né? Se é algo que já está no imaginário popular há tanto tempo e se realmente acha que causaria um grande rebuliço isso? Não, aí é uma questão estratégica tecnológica. Os governos e os militares, cientistas também, alguns, ufólogos militares, eles têm interesse de adquirir essa tecnologia extra diferente, extraterrestre, ou seja de onde for, dos OVNIs, né? Para que, através de um processo de engenharia reversa, eles construam os próprios discos voadores terrestres, ou algum tipo de armamento, ou algum tipo de evolução tecnológica que com certeza vai colocar em destaque aquela nação que detém essa tecnologia em relação às outras nações inimigas. E aí, quando eu falo Estados Unidos, é o que está mais avançado e ele quer ficar na frente de Rússia, de China, de outros países. Por isso a não divulgação. Por isso a não divulgação. Então, o que os Estados Unidos faz desde a década de 40? Acordos com alguns países, com o Brasil não é diferente, e recepciona essa tecnologia ou seres biológicos diferenciados e lá eles estudam. Em troca, essas nações onde aconteceu os fatos, Brasil, ou América Latina, ou Europa, seja lá onde for, recebem dos Estados Unidos algum apoio em termos de tecnologia de aviação um pouquinho mais avançada. Você acha que existe essa troca já? Eles já recebem essas informações? Normatizado isso. Existem acordos. Com os seres extraterrestres. No Brasil tem isso. Existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano já há muito tempo. E aí o que a gente faz? A gente dá de mão beijada a tecnologia para eles e recebe esse negocinho aí que, né, infelizmente o brasileiro vendeu. Se vendeu e aceita esse tipo de coisa. Embora não é proporcional
ao avanço científico tecnológico que está embutido numa nave, por exemplo, ou num fragmento de nave. E, por exemplo, que você acha das pirâmides? Porque existem teorias, né? Das construções das pirâmides, de Stonehenge, de Machu Picchu ali, né? De todas essas questões que foram dos maias, enfim. Todos esses seres extraterrestres que trouxeram todas essas tecnologias que a gente perdeu, mas que ficaram materialmente na Terra, né? Qual que é a visão da ufologia, assim? Então, tem uma vertente que é mais voltada ao que o Erich von Däniken, que levantou a teoria dos deuses astronautas, que acredita fielmente nisso. Inclusive, existem séries aí na TV aí que eu não aconselho assistir também, o Alienígenas do Passado, porque tem muita mentira ali. Porque, assim, muita coisa arqueológica, paleontológica, ou mesmo de história antiga, existe uma explicação arqueológica para aquilo. Não necessariamente uma explicação ufológica absurda. Né? Tudo é ET, isso aí não. Então, tem algumas coisas que já foram explicadas, outras não. Outras, elas cabem um estudo mais profundo para saber se no passado nós fomos visitados por esses deuses astronautas ou não. Eu, particularmente, eu acredito que em alguns momentos da civilização lá atrás, seja na América pré-colombiana, seja os aborígenes da Austrália, índios brasileiros, enfim, egípcio, mesopotâmico, todas essas civilizações tiveram algum contato com algum tipo de deus que, na verdade, era um tripulante de OVNI. E aí é onde a gente encontra essas evidências. Nas pinturas rupestres, algumas esculturas, que lembram muito os seres e as naves que são vistas nos dias de hoje. Tá? Mas a gente não pode descartar que possa ser outra coisa também, ou de repente até um estereótipo daquele povo primitivo representando algo espiritual. Você estava falando lá, mas seres espirituais, não sei o quê, porque tem isso na ufologia também. A gente tem seres que são energéticos, que lembrariam aí, de repente, um fantasma ou um espírito, alguma coisa. E aí vem um certo questionamento na nossa mente. Assim como o ser humano, o terrestre, ele é composto, né, de corpo, alma e espírito. Sim. Esses seres talvez tivessem algo nessa configuração? Eu acredito que sim. Embora a gente não tenha um ET ali para provar esse tipo de coisa. Mas deve ser o mesmo esquema. Agora, na manifestação de alguns seres, daqueles 5% que eu falei, que é os gamas, que eles são energéticos, isso poderia ser o ser como uma energia? Poderia. Mas poderia ser também, aí eu vou trazer um negócio legal para você, um holograma ou alguma tecnologia parecida com algum tipo de holograma. E aí eu te falo que sim, isso também é estudado dentro da ufologia, porque em alguns casos a testemunha vê um ser ou vê uma luz projetando alguma coisa que parece teoricamente um ser tridimensional e físico, só que quando a testemunha vai encostar no tripulante do disco voador lá, a mão dela passa naquilo, como se fosse um fantasma, ou como se fosse um espírito, como se fosse um holograma. Então, isso, por que eles estariam fazendo isso? Talvez por não se contaminar com algum tipo de bactéria, alguma coisa daqui, talvez para não correr um risco de ser afetado de alguma forma, já que o ser humano é muito nocivo em termos e agressivo também, sim. Porque assim, tem casos na ufologia que o ser humano viu aquele negócio, tinha lá sua espingarda e mandou bala. Sim. E em alguns casos chegou até a atirar no tripulante do disco voador, e eles depois recolheram uma das criaturas lá
alvejada e Já machucada. foi Tem casos assim. Ah, Tem outros casos em que o cara atirou, aí a bala ricocheteou e atingiu a perna, o cara perdeu a perna, o próprio terrestre, né? Aí esse se lascou, né? Então, assim, tem vários casos no mundo todo de agressividade para com os seres também. Também é isso um grande motivo. E tem o inverso. Deles machucarem os Os humanos. seres machucando os humanos. Por exemplo, você pegar a Operação Prato, que aconteceu no norte do Brasil, na década de 70, você tinha luzes que jogavam um foco de luz nas pessoas e sugavam o sangue, e aí ficava aquelas marcas em cima do peito das mulheres, no pescoço. Então, é como se fossem umas agulhadas profundas, e era retirado partes líquidas, né? Talvez sangue, material plasmático das pessoas. E isso era interpretado por essas populações ribeirinhas do Pará, do Maranhão, do Piauí, de Macapá e do Amazonas como algo agressivo. Mas aí depende do ponto de vista, né? De quem está sendo afetado. Claro. Só para você ter uma ideia, eu tive recentemente no Ceará, no interior, no sertão do Ceará, numa cidade que é hotspot de OVNI. Ou seja, é uma área de incidência muito grande. Chama-se Quixadá. Não sei se já ouviu falar, Quixadá no Ceará. Lá tem muitos casos de avistamento de seres, de naves, pessoas que morreram, que foram afetadas, que tiveram a sua vida interrompida por uma regressão de memória, que elas foram definhando até virar bebê novamente, ser totalmente dependentes dos seus familiares até falecer. Outras foram curadas, ou seja, é muito bizarro e absurdo esse fenômeno, porque em alguns casos mata, em outros casos cura. E aí, nessa cidade de Quixadá, especificamente, a gente tem aí pessoas relatando lá o que eles chamam de aparelho ou aparelho. Lá, se você chegar e perguntar para alguém, para algum morador, você já viu o disco voador? Ele vai rir da sua cara. Por quê? Se você perguntar, você já viu o OVNI? Não, isso não existe. Disco voador não existe. Agora, você falar aparelho, falou, ontem à noite fulano foi perseguido aqui na estrada, apareceu na montanha ali, pousou não sei aonde. Então, dependendo da região, estou falando de Brasil, tá? O fenômeno ufológico, ele vai ter uma nomenclatura diferenciada. E nessa cidade de Quixadá, esses aparelhos perseguem as pessoas, e quando dá proximidade, as pessoas relatam que sente esquentar o corpo. Aí eles ficam com medo de queimar, de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Luiz Barroso, que é um caso famoso, o caso Barroso, que aconteceu em 76. Ele teve a sua vida interrompida, ele morreu depois de ter tido um contato com um OVNI lá em Quixadá. Então, é interessante a gente perceber que, dependendo do ponto de vista, pode ser algo agressivo ou não, mas que esses objetos, vez ou outra, perseguem as pessoas, isso acontece. Quer ver um outro local também interessante? Piauí. Tá. No interior do Piauí, na 1999, a gente teve lá na cidade de Miguel Leão, no Piauí, várias pessoas vendo objetos, né, que pareciam uma espécie de guarda-chuva, um disco voador enorme, de 20, 30 metros de diâmetro, e foram feitos mais de 40 boletins de ocorrência na delegacia pelo Tenente Pilar. E depois foi comunicado à aeronáutica e áreas de inteligência do Brasil que pesquisam, mas infelizmente, por conta do acordo norte-americano, isso geralmente é classificado como secreto ou ultra secreto e ficam dentro dos arquivos de inteligência e sigilosos das nossas Forças Armadas e não vem a público. Porque eles têm medo do pânico. Tem medo de pânico, de gerar pânico. E que nem esse buraco que surgiu agora, recente, que saiu nas notícias. Não sei se foi no Chile. Foi no Chile? Vocês viram? Você viu? Que é um buraco, acho que apareceu no Chile, enorme, que ninguém sabia exatamente o que era.
Mas aí não pode ser alguma coisa geológica, de desabamento? Estavam questionando a ufologia, na verdade, pelo Aham. menos as Assim, notícias qualquer que eu coisa vi. que acontece, eles culpam a ufologia. E nem sempre tem A ver. um motivo ufológico para aquilo. Sim. É que nem, por exemplo, algum tempo atrás estavam falando daqueles animais rodando em círculo Isso também. também. Então, é outra. Existe uma doença que um vírus que pode afetar dessa forma os animais. O porquê que está sendo afetado, aí tem que se fazer um estudo Sim. mais aprofundado. Mas Tá. tudo culpam os extraterrestres, tudo culpam Sim. a ufologia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que é ufológico realmente e o que é outras coisas. Sim. Algum tempo atrás também se falou do Oumuamua, não sei se você ouviu falar. Não. Era um astro comprido, parecia um objeto em forma de charuto. Aí os astrônomos falando que era uma nave-mãe que já estava vindo, que iam resgatar a Terra. Então, assim, cria-se uma série de teorias da conspiração em cima do tema ufológico, e muitas vezes é apenas um fenômeno astronômico, como ficou comprovado o Oumuamua, né? Algumas outras vertentes aí da ufologia acabaram publicando como sendo algo ufológico. Isso é pernicioso porque muitas pessoas leem, acabam acreditando naquilo como verdade absoluta e, na verdade, não é verdade. Sim. Então, por exemplo, hoje eu impunho uma bandeira, inclusive no meu canal, de trazer a verdade, somente a verdade para o público. Por quê? Porque a gente está num momento crítico da civilização, onde algo está para acontecer, ou talvez essa revelação bombástica de que vida extraterrestre existe, de alguma forma, e aí a população vai ter que estar preparada para que ela passe de uma civilização terrestre para uma civilização cósmica. Porque daqui a pouco os caras vão estar aqui, vindo no podcast, né, andando no shopping. A gente já tem um amigo nosso aqui, que a gente podia dar um nome. Tem uns aí no metrô que às vezes a gente topa, né, que eu fico até assim, acho que isso aí E você já viu, você já teve essas experiências, além dessa de quando você era criança, que foi uma coisa mais material, né? Ou seja, você viu com os seus olhos. Eu já vi, assim, daria até para escrever um livro. Foram mais de 40 oportunidades de ver objetos, seres, né? Mas, na verdade, o que a gente faz? Eu entendo que isso é uma espécie de experiência pessoal para a pessoa, para mim. Tá. Então eu entendo aquilo. É lógico que você vai comparar alguma coisa que você viu com outro caso que você ficou sabendo, seja ele do Brasil, seja do exterior, mas o trabalho do ufólogo, do pesquisador, é ele congregar e comparar tudo isso e trazer de forma ordenada essas informações para um público maior, para que ele seja preparado para essa nova realidade que daqui a pouco vai estar aqui. E ela vai impactar o quê? Não só as pessoas, não só o teu ponto de vista individual, mas também as religiões. Então, aquelas pessoas que vivem em comunidade, que têm uma religião, seja ela qual for, católico, presbiteriano, evangélico, budista, líder espiritual africano, não importa, espírita, não importa. De alguma forma a gente vai ter que preparar essa população, porque esses religiosos e essas igrejas, esses líderes, eles vão ter um choque e vão ter que quebrar os paradigmas, porque foi ensinado durante muito tempo, em algumas dessas religiões, que a pessoa está sozinha, né? E então é algo muito voltado para o umbigo. Só que a gente vai deixar de olhar para o umbigo para olhar para as estrelas. Pô, existe mais gente. Existem outros universos, outros seres que vão começar a conviver. Então aí, ufologia, ela vai deixar de existir. Então vai chegar esse momento. Eu tenho essa plena convicção de que a ufologia deixa de existir. Mas vai ser substituída por exopolítica. O que é isso? Uma política, um normativo que vai ter que ser criado para que esses seres que vêm de fora e vão estar atuando aqui obedeçam, senão vai virar um caos esse planeta. E eu vi uma teoria que eu achei muito interessante também, que falavam que a vinda dos extraterrestres poderia ser uma grande oportunidade para os seres humanos de união, porque a gente só tem essa guerra, né, entre nós
por conta de termos diferenças, né? Um país, um continente e tal. A partir do momento que a gente se vê como uma unidade terra, entre aspas, né? Contra os outros planetas, a gente se uniria e pararia de ter guerras aqui dentro, né? Eu vi essa É a teoria uma ideia que vez. se passa no filme de ficção o Independence Day, né? Ah, Que tá. todo mundo se une contra uma Isso, ameaça de fora. Assim, isso é uma coisa que já se pensa. Eu sei que o governo da Inglaterra, existe uma equipe chamada SAS, que é elitizada de militares para atuar no caso de uma invasão extraterrestre. Juntamente com os ingleses, foram treinados americanos também, daquela frota espacial do Trump, do ex-presidente Trump, né? E é interessante que partiu do próprio ex-presidente Trump o pedido de que fosse feito uma força-tarefa junto ao Pentágono para tirar os arquivos sobre os UAPs, né, que é fenômeno aéreo não identificado conhecido pelos americanos, e aí se traçar uma estratégia depois com base no que se sabe. E o interessante é que no dia 17 de maio de 2022, o ano passado, o Congresso norte-americano, através de audiência pública, ele trouxe essa informação, ele discutiu disco voador, fenômeno aéreo não identificado, no Congresso, juntamente com os congressistas e pessoal militar da inteligência, da Marinha, etc. E tal, apresentaram vídeos. E o interessante é que foi publicado que eles enxergavam esses fenômenos como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Imagina, os americanos, que são uma potência, enxergam aquilo como uma ameaça. Embora eles não descartam que os objetos poderiam ser drones, por exemplo, espiões da China, da Rússia. Eles não descartam. Eu não acredito nisso. E eu tenho plena convicção. Não é drone? Não é. E tem alguns congressistas que falaram, isso daí não é. Porque se os russos, os chineses tivessem isso, a gente já teria visto alguma manifestação dessas tecnologias em algum momento. E principalmente durante essa guerra que está tendo da Rússia aí, né? Sim, eles estariam usando, né? Eles já estariam usando esse tipo de tecnologia e não estão. Então, se trata realmente de algo totalmente inusitado e de fora do nosso conhecimento. Algo extremamente avançado. E eu tenho duas perguntas que eu queria muito te fazer. Você assistiu aquele documentário Data Limite? Do Chico Xavier? E tem uma parte que o Chico fala, não sei se você vai lembrar, que tentaram acionar o botão, né, da bomba nuclear mais de 80 vezes e que seres extrafísicos, extraterrestres, não permitiram. Porque isso afetaria totalmente a galáxia, de maneira geral, todos os planetas, e que então rolou uma interferência mesmo extraterrestre. Você chegou a ver isso? Não? Eu cheguei a ver, mas aí fica na falácia, né? Porque, de fato, mesmo você não tem nenhuma prova concreta de que isso tenha acontecido. O que existe de concreto de interferência ufológica em bases nucleares foi reportado principalmente nos Estados Unidos por um militar chamado Robert Salas. Eu tive o prazer de conhecer ele, conversar com ele também, principalmente na base de Malmstrom, né, e algumas outras bases ali, e a partir de 1967 até 1983, depois parou. Então o que acontecia? Apareciam os OVNIs dentro dessas instalações nucleares, e às vezes eles iam fazer algum teste com alguma ogiva, alguma coisa, e esses objetos desativavam. Chegaram a desativar, segundo os Salas, 10 mísseis. Uau. De uma vez só. Jogava tipo um raiozinho nele assim e o negócio não ia. Ou desligava. E tem vídeos disso. Eles estão trabalhando agora na liberação desse material. Então teve algumas audiências também desses ufólogos e militares pedindo, através do FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação norte-americano, a liberação desses vídeos, dessa documentação oficial, já que se passou um tempo, né? Já está vencido aí o prazo de classificação. Não sei se vai vir à tona ou não, mas já tem livros que foram escritos aí por alguns militares a respeito dessas interferências em bases militares nucleares. Tá? Isso é muito legal,
Porque se houvesse, naquela época, uma explosão realmente de uma bomba atômica, afetaria eles também, claro. Outras realidades aí. Sim. Isso aí eu plena convicção. E o interessante é que na década de 80 também, a gente tem casos ufológicos brasileiros e mundiais que os seres vinham com esses betas, que são mais parecidos com a gente, eles apareciam em alguns casos, tem alguns casos clássicos, o caso Tasca, por exemplo, Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em dezembro de 83, e outros casos, que eles falavam assim, para parar com as bombas nucleares. Então, isso era muito direcionado pelos tripulantes dos OVNIs naquela época, na década de 80. Hoje já não mais. Porque já não corre mais tanto esse risco. Eu acredito que é porque bomba atômica, como existia naquela época, não existe mais. Existe uma outra pior. Só que talvez essa pior não afete como aquela afetaria. Na parte, entendeu? Essa é mais nociva para nós aqui. Talvez para eles não. Talvez esse tipo de conduta deles virem e falar, ó, para com as bombas atômicas, não estão falando mais porque talvez não afete, porque mudou a sistemática. Ela é muito mais invasiva e é um outro procedimento. Sim. E uma outra pergunta que eu queria te fazer se fala muito sobre arturianos, pleidianos, sirianos, e esses talvez, pelo menos na minha leiga experiência de extraterrestres, tem a Sheiliana também, né? Eu já ouvi falar da Sheiliana. Enfim, e também já ouvi dizer que nós somos, né, extensões desses seres de alguma forma. Então, que a gente, quando rolou aí o começo da humanidade, que a gente veio com o DNA deles, que eles já viviam aqui. Como que funciona essa teoria dentro da ufologia, né? Então, tudo teoria da conspiração. Não tem nada provado disso também. É que nem eu te falei no começo, né? Espécies e raças, fala de arcturianos, que vem de Arcturo, que vem de Orion, que vem não sei da onde. Isso aí é tudo especulação. Tá. Entendeu? São pessoas que criam esse tipo de coisa para vender livro e as pessoas mais incautas vão lá e acreditam naquela historinha da carochinha, que não está comprovada, e compram. E enriquece aquele cara lá, ou não, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, esses seres, eles podem vir, de repente, desses sistemas, dessas estrelas? Pode. E aí, no futuro, quando tiver isso pré-definido, classificado, uma espécie... E aí vai se poder falar que é arcturiano, que é isso, que é aquilo. Aí sim. É que nem reptiliano. Esse negócio de reptiliano, que vira os olhinhos, que não sei o quê. Isso é a maior sandice, tá? É a maior mentira, esse negócio daí. E agora, existem seres com uma tipologia parecida com réptil? Sim, existe. Com base nos depoimentos das pessoas. Agora, a gente não pode falar, o reptiliano vem não sei da onde, o felino vem não sei... Entendeu? Tem os felinos. Tem os felinos também. Né? E existe esse tipo de tipologia também na ufologia. Mas as pessoas, elas criam muitas coisas e as pessoas que não entendem muito bem acreditam naquele negócio. Sim. Porque assim, na fala e num livro cabe qualquer coisa. Claro. Agora, cientificamente, como é que você vai provar? As provas, né? Né? Não tem prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso eu gosto de levar a verdade para as pessoas e às vezes choca esse tipo de coisa, porque a gente não tem que ficar vivendo de sonhos e de ilusões. Vamos viver a realidade. Agora, existem seres com aparência felina. Quer ver uma coisa interessante? Vou te mostrar. Eu escrevi esse livro aqui, que é o Alienígenas no Passado do Brasil. São casos com tripulantes que ocorreram no Brasil. Tem 14 casos aqui, envolvendo só seres. Alguns com nave, outros sem nave, mas que são seres que já foram descritos na casuística ufológica. E aí tem e são casos antes da era moderna dos discos voadores. Ou seja, se conhece como disco voador a partir de 1947. E aqui eu tenho casos de abduções que ocorreram em 1931,
Seres que foram vistos em 1925, que foi visto em 1930 e vários outros casos. E tem um caso de 1946 que eu coletei em Guarujá, que traz esse ser que parece um cara de gato com corpo de gente. Ah, o felino, é esse? O felino. Então, isso em 1946 no Guarujá, na Praia das Pitangueiras. Caraca. Então, num primeiro momento, quando eu recebi esse mostra caso... a câmera aqui, que eu acho que não mostrou. Mostrou? Deu pra ver? Pegou aí, ó. Inicialmente, quando eu fiquei sabendo desse caso, foi o seu Antônio, contou pra gente em 1987, Antônio da Silveira Bezerra, na época ele estava com 69 anos, e ele, eu achei assim meio absurdo tal, mas ele falou, olha, eu fiz até um desenho naquela época, ele presenteou a gente com o desenho e tal, e aí eu guardei. Na verdade ele falou que era um bastão, e isso aqui era uma luz, era um bastão assim, parecia um microfone, e tinha uma luz meio avermelhada. E esse objeto chegou a pousar, o disco voador, né? Com janelinha e tal. E no dia seguinte ele foi lá, tinha a marca no local. E o que eu fiz? Ele me deu o desenho, eu guardei esse caso durante muitos anos. De 1980 e pouco, que foi quando eu entrevistei ele, 1987, até meados da década de 90, né? Ali pelo mês mais ou menos setembro, outubro de 90, porque eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos tinham ocorrido 2 casos, com o ser com cara de gato e corpo de gente, 1990. Aí eu lembrei do caso de 1946. Aí o que eu fiz? Disparei uma mensagem naquela época para alguns pesquisadores, falei assim, olha, dá uma olhada no arquivo de vocês aí, e me fala, tem alguma tipologia de ser, de OVNI aí, que é corpo de gente, cara de gato, ou cara de leão, alguma coisa, felino. E aí comecei a receber. Aí recebi um caso de Itajubá, que aconteceu em 67, um caso de Poranga, que aconteceu em 1996, um caso em Santa Isabel, na Argentina, que aconteceu em 72. Ou seja, peraí, pessoas que não se conhecem, épocas diferentes, locais diferentes, falando da mesma criatura. Uau. Então, isso aqui é uma tipologia real que existe. Embora pareça ser algo absurdo, é algo real. E muitas vezes a gente tem uma pessoa que aparece aí com o Grey, eu vi um Grey e tal no quarto, só que o cara tá só de H, tá contando uma mentira para ficar em evidência. Sim. Então ele usa um caso que é mais clássico, que é mais fácil você acreditar num negócio desse, do que acreditar num cara, uma tipologia antropomorfa. Sim. Corpo de gente, cara de gato. Só que elas existem. Aí, lembra que você estava falando de Egito? Lembro. Então, os deuses egípcios, eles têm na sua configuração, geralmente, corpo de gente e cara de algum animal. Então você tem aquele chacal, né? Você tem o outro que é uma cara de passarinho. Verdade. Né? Anubis. Você tem a Bastet, que é cara de gato e corpo de mulher. Você tem a Sekhmet, que é cara de leão. Então, será que esses deuses não eram algum tipo de contato com essa tipologia em algum momento lá no Antigo Egito? Pode ser. Entendeu? Então, assim, são conjecturas que eu estou fazendo aqui, claro, e jogando. E aí endeusou, né? Virou um deus. Sim. É que nem os índios caiapós, por exemplo, brasileiros. Você pegar os índios caiapós, eles têm uma lenda, né? Tem uma festa que é o Albep Gororoti. Isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, eles se vestem de palha com uma roupa, lembra muito um astronauta, né? Um capacete e tal. Esse aqui é um deus que visitou a tribo dos caiapós, indígenas brasileiros, há muito tempo atrás, conviveu na tribo durante um tempo, depois ele foi embora pro planeta dele lá, voltou pro planeta e disse que um dia ia voltar. Só que, assim... Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá pra ver, Paulo? Aqui? Será que assim... Na dele dá também. Na dele? Daqui dá pra ver? Ele mostra pra aquela ali, ela fica assim. Então, será que o Bepi Gororoti não seria um desses deuses ou algum desses contatos com um ser desses OVNIs lá no passado? Isso estou falando de tribo
indígena brasileira, né? Aonde que é essa tribo? Fica no norte do nosso país, Tá. né? Claro. É a tribo dos Caiapós ali. Tem, por exemplo, no Brasil mesmo, no Mato Grosso, uma história de uma tribo que devorou 6 alienígenas. Isso coletado por cientistas que estiveram aqui. O Fritz Greder, ele esteve aqui em 1936 e ouviu essas histórias. Chegou a publicar, inclusive, num livro de antropologia norte-americano chamado The Best of Anthropology Today. Está lá na página 164, parte 5, toda essa história, né? O livro foi editado e publicado em 2002. Então, assim, você tem coisas científicas falando já desses seres, desses contatos nas tribos indígenas aqui no Brasil. E assim foi em todas as civilizações antigas também. Quer ver uma coisa bem legal, curiosa também? Quero. Esse é o exclusivo, não? Não, daqui a pouco eu te mostro. O exclusivo é daqui a pouco? Olha aqui, por exemplo, se a gente for para a pré-história, né, bem antiga, isso aqui são pinturas rupestres em algumas cavernas de Perth, lá na Austrália, e são feitos pelos aborígenes australianos. E o que diz respeito a esses desenhos aí? Segundo os aborígenes, seria a deusa da Via Láctea, ou, como eles chamam, a Vandina, ou a Vondina. Então, essa Vondina lembra muito o Grey, novamente. Se você for para Utah, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai encontrar lá algumas pinturas rupestres também, com seres com olhos grandes, que lembram também os Greys. Então, o fenômeno ufológico, ele é antigo? Continua ocorrendo até os dias atuais? Sim. Aonde que vai acabar isso? Não sei. Você não tem nenhuma previsãozinha de quando eles aparecem? Não dá para saber. Agora, o que a gente está vivendo, uma onda ufológica sem precedentes nesse momento no Brasil e no mundo, a gente está vivendo. Desde abril de 2022, o negócio não para. Eu já registrei lá no nosso canal mais de 200 casos, sendo que o mês de julho teve um pico bem grande, com 25 casos, e o mês de novembro de 2022 e dezembro já passaram de 50 casos. Uau. E, inclusive, com aqueles avistamentos de pilotos, né? Você deve ter ouvido falar. Isso foi em muito Porto Alegre, forte. Em uma Santa semana, Catarina, né? No Paraná também, embora alguns astrônomos de plantão já vieram falar que era o satélite Starlink. Só que eu tenho uma notícia para você, que nem tudo é Starlink. Tem uma parte ali que é Starlink e tem uma outra parte que são fenômenos ufológicos autênticos. E não estava aparecendo só no sul do Brasil, estava aparecendo no Uruguai também e na Argentina, né, que a gente recebeu informações de lá bem interessantes. Sei. E esses seres que estavam aparecendo lá também deram o seu ar da graça, ou seja, não foi só nave, só objeto, luzinha que apareceu, também apareceu seres e houve pousos lá nos 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande doSul. Isso tudo é no passado, então. E isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, vou te mostrar essa foto aqui. Isso aqui foi um piloto que me mandou, né, a fotografia e a ampliação desses objetos que apareceram no sul do país agora, tá? Você acha que isso daí é Starlink, por acaso? Nada a ver, né? Starlink desse jeito eu nunca vi. O Starlink, eles são satélites que foram lançados pelo Elon Musk. Ah, tá. Mas o visual deles. E geralmente é um trenzinho, né? Você vê várias luzinhas brancas andando assim, em movimento constante, retilíneo, e você tem as rotas corretas do Starlink. Você acha que um piloto experimentado com milhares de horas de voo vai confundir com satélite? Não. Ou vai confundir com algum outro fenômeno astronômico diferente? Lógico que não. E o interessante é que essa onda, né, que começou a se processar, inclusive eu trouxe para você de presente 2 revistas, que eu sou coeditor da revista OVNI Pesquisa. Essa daqui, ela fala dessa nova invasão de OVNIs no Brasil, e essa aqui é a mais recente,
que a gente traz aqui algumas informações sobre a ufologia no Brasil e no mundo, e também um artigo bem interessante de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, pastorzinho, dando o entender que poderia ter sido uma intervenção alienígena e não uma aparição mariana. Uau, que interessante. Esse aqui é para você. Oh, muito obrigada, adorei. Adorei. Tô curiosa agora para ler, entender aqui um pouco, vou ler isso aqui para entender mesmo, acho que é um tema muito interessante. E a parte agora exclusiva? Você quer ver a exclusiva? Eu quero, então, agora eu quero o exclusivo. Vamos. O exclusivo é o seguinte, o que chama bastante atenção na ufologia atualmente são as evidências e as provas. Sim. Então, o que os cientistas, os militares estão atrás dessa tecnologia? Então, como que eles chamam isso? Geralmente são metamateriais ou ultramateriais. O que eu vou te mostrar é de um ultramaterial, que é um caso brasileiro. Então, o caso de Ubatuba, né, da explosão do OVNI de Ubatuba, ele começou como? Deixa eu só achar aqui. Em 1957, no dia 7 de setembro de 57, algumas pessoas estavam na Praia das Toninhas, no litoral norte de São Paulo. Então tinha pescadores ali, tinha na época 6 casas de pescadores, de famílias, e mais turistas que vinham ali para pescar, às vezes alugavam a casa dos pescadores, às vezes armava a barraca e passava um final de semana ali, né, pescando, bebendo, né, curtindo o final de semana. Como era um feriado de 7 de setembro, tinha essa galera ali na praia. Por volta do meio-dia, viram um objeto em forma de bacia descendo. Esse objeto chegou bem próximo à linha do mar, e quando ele foi subir, ele explodiu em vários pedaços. Os pedaços menores caíram na terra, alguns no mar, e o pedaço maior caiu no mar. Algumas outras variantes de depoimentos de pessoas dizem que um outro objeto apareceu antes dessa explosão e como se estivessem brigando. Guerra, né? Como se estivessem brigando. Mas isso é um depoimento isolado. A maioria dos depoimentos falam a respeito do objeto explodindo só, talvez viram só aquele momento da explosão, e o brilho branco despendido por aquele objeto foi algo assim muito marcante. Então chamava bastante atenção, aquela coisa branca apesar de ser meio-dia, né, de estar de dia ali. E logo depois desse fato, o colunista do jornal O Globo, chamado Ibrahim Suede, recebeu de uma pessoa os fragmentos com uma carta comentando o fato. Ele publicou no jornal O Globo. O doutor Olavo Fontes, que é esse daqui, um ufólogo carioca, ele ficou sabendo, entrou em contato, pegou esse material, levaram para o Ministério da Agricultura, fizeram a primeira análise. Identificaram magnésio 99,99 puro, que era algo inadmissível você ter na Praia das Toninhas, naquela época, em 57. Não tinha nenhuma metalurgia ali, não tem como você ter um magnésio tão puro desse tipo. Outras análises, depois que o doutor Olavo Fontes pediu para fazer, por exemplo, na APRO, norte-americano, na Dow Química, a gente ficou sabendo depois de algumas análises na Caltech, na NASA, em universidades da França, etc. e tal, essas análises foram só complicando mais esse tipo de metal que foi achado e adquirido numa explosão de OVNI no litoral do Brasil. Pois bem, isso ficou restrito lá nos Estados Unidos durante um tempo numa universidade chamada Universidade de Stanford. O Peter Sturrock que ficou sabendo do caso tudo e resolveu fazer algumas análises. E aí um físico francês chamado Jacques Vallée também ficou interessado, e aí se associou ao Peter. E aqui no Brasil, esse Peter Sturrock falou, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir para Ubatuba. E aí ele veio para Ubatuba em 1985. Ele chegou a fazer isso aqui eu nunca mostrei num podcast, tá? Isso aqui é um trabalho científico do Peter Sturrock. Olha lá, composição, análise do magnésio do Brasil,
que é a respeito desse caso. Então ele teve em 1985, fazendo toda essa pesquisa, teve em Ubatuba, entrevistou algumas pessoas, e nesse trabalho acadêmico que ele fez a respeito dessa explosão do OVNI, ele chegou a duas conclusões. Isso aqui, ó, foi publicado em 2001, tá vendo? Ah, é recente, porque essa foto aqui eu achei que ele era muito antigo. Essa é antiga, essa aqui é de 60, 1960. Sim, achei que dava Tá, a visão de mais esse aqui é antigo. 2001. Uhum. E o que ele chegou à conclusão? Ele chegou a duas conclusões. Ou é OVNI, ou é um meteorito. Tá, então, esse científico falou, ou é OVNI, ou é meteorito. Vamos guardar isso, que a história ainda é um pouquinho longa, que eu tenho que te mostrar. Aí, o que aconteceu? Esse Jacques Vallée, o Jacques Vallée, ele foi até a Argentina, porque neste museu aqui, ó, Museu OVNI na Argentina, da Andrea Simondini, que é esta daqui, Andrea Simondini, eles tinham 2 fragmentos desse fato guardados lá. Um que foi doado pelo Dr. Olavo Fontes ao pesquisador Ojeda e um outro por um marinheiro mercante. Tinha esses 2 fragmentos lá. Aí o Jacques Vallée, que é esse físico francês, foi lá, pediu para ela se eles podiam raspar um pouquinho desse material e trazer isso daí para análise. Aqui, ó, o Jacques Vallée com a Simondini. Aqui tá os frascos onde foram coletados os materiais na época. E aí ele levou para analisar esse material na Universidade de Stanford, né, no Silicon Valley. Né? E lá eles usaram um equipamento de análise de isótopo bem avançado. Para ver se o magnésio que tinha ali, os isótopos correspondiam a magnésio de alguma parte do planeta Terra. E ele descobriu nas análises que era 30% diferente de qualquer magnésio terrestre. Ou seja, aquilo ali não é magnésio produzido na Terra, além do grau de pureza, 99,9, 99,3. Esse microbiologista, só para você ter uma ideia, esse camarada aqui é o Gary Nolan, microbiologista da Universidade de Stanford. Aqui as análises, ele já analisou mais de 10 fragmentos de OVNIs de outros eventos, inclusive o brasileiro. Inclusive ele está na internet falando a respeito disso e tudo mais. O que a gente ficou sabendo também e causou um certo frenesi é que o Robert Bigelow, já ouviu falar no Bigelow Aerospace? Não. É um bilionário que ele mexe com a parte espacial juntamente com o Elon Musk, né? São concorrentes, e ele foi contratado pelo Pentágono para poder trabalhar esses metais, esses metamateriais ufológicos aí de discos voadores e fazer um local para armazenar isso. Ganhou alguns milhões ali de dólares, né? Depois ele caiu fora desse negócio. E isso está descrito, inclusive, em alguns documentos liberados pelo FOIA. Existem várias páginas contando esse tipo de análise que ele está fazendo. Combinando tudo isso, né, como eu sempre pesquisei no litoral paulista, um filho de um militar do Exército, ele me doou 4 fragmentos que, segundo ele, o pai dele tinha isso. São esses fragmentos aqui. E o pai dele participou da coleta desse material na Praia das Soninhas, em Ubatuba. Ah, na época. Naquela época. O que eu fiz? Eu não sabia se era brincadeira ou não, né? Como eu sou muito científico, eu falei, eu vou pegar esse negócio e primeiro vou fazer uma análise qualitativa para saber se esse metal tem uma composição de magnésio forte, grande. E aí levei para a USP, Universidade de São Paulo. Na USP foi feita a análise e deu que tinha uma concentração grande de magnésio. Eu falei, bingo, agora tem que fazer uma quantitativa para saber o percentual exato. E aí a gente fez a análise no LCT. Aqui está o laudo
que a gente levou os fragmentos para a USP, e eles falam aqui, ó, que 99,3% de magnésio com incursões, né, o 0,07 de óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado. Ou seja, como foi na praia, provavelmente a salinidade ela daria essa oxidação. Uhum. Aí agora você deve estar perguntando assim, pô, mas foi analisado lá e cá e tá. Onde mais? Isso que eu vou trazer para você agora, que isso aqui é uma carta, isso aqui é inédito. Uhum. Uma carta que a gente conseguiu do Pierre Kaufmann, que é um cientista da FGV aqui de São Paulo. E ele escreveu no dia 7 de outubro de 1986, está aqui, ó, um ofício, para o professor Peter Sturrock, que é aquele mesmo que fez o trabalho da Universidade de Stanford. E aí o que ele fala aqui, né? Eu vou ler uma parte, até traduzir aqui, ó. Querido Peter, há poucos dias conheci o Brigadeiro Piva, que é o Brigadeiro Hugo Piva, que trabalhava no CTA, em São José dos Campos. A nossa área 51 tecnológica para OVNI no Brasil é São José dos Campos. Só para você ter uma ideia. Tem a área 51 nos Estados Unidos, né, bem famosa, mas aqui no Brasil, qualquer metal de OVNI vai para lá. E olha só, há poucos dias conheci o Brigadeiro Piva, quem também é amigo pessoal. Eu verifiquei com ele sobre a análise das amostras de 57. Ele estava no CTA na época, assim como o Aldo e o Brigadeiro Moraes. Ele foi positivo ao lembrar que amostras de material metálico de pureza incomum foram analisadas no CTA na época, possivelmente magnésio. Ele relembra a existência de um especialista suíço que fez os testes junto com uma técnica. O especialista está agora no Rio de Janeiro, no Rio. E o especialista está agora no Rio. E o Brigadeiro Moraes pode saber algo sobre. Piva também me disse que quase nenhum campo, nota ou amostra poderia ser formal no CTA hoje. Piva me disse que as amostras foram trazidas por alguém ao CTA, mas ninguém do CTA foi a Ubatuba para buscá-las. Ou seja, aqui é uma prova de que esse material foi para São José dos Campos também. Eu já fiz pedidos para tentar conseguir esse material e os caras só sabonetam, eles só me enganam e falam que não tem nada, que não existe nada, mas na verdade deve ter alguma coisa lá. Porque esse material de um disco voador, de um OVNI, com certeza passou por lá. Não sei se depois foi para os Estados Unidos, o que fizeram, mas que passou por lá, passou. Está aqui a prova de que isso é verdade. E aí a pergunta que não quer calar é, então era OVNI ou era meteorito? E aí essa é a pergunta. Porque aí poderia ser um meteorito, não é verdade? Claro. Nós levamos para 2 especialistas de meteorito para analisar. Esse aqui é um dos laudos que foi gerado pelo Paulo Anselmo Mattioli, e ele é categórico, aqui ele fala, ó, eu, Paulo Anselmo Mattioli, mestre em geologia, venho por meio deste atestar que as amostras metálicas cedidas pelo pesquisador ufológico Sr. Edson Boaventura Júnior, que foram submetidas para análise em importantes laboratórios de pesquisa em São Paulo, não se tratam de amostra de meteoritos metálicos sideritos, tanto por sua composição química, quanto por sua análise morfológica, onde as amostras não possuem as características de meteorito. E aqui ele dá um detalhe mais específico, olha lá, pois as tais, tipo meteorito que já caiu na Terra, que tem o magnésio na sua configuração, ele tem no máximo o teor de 26% de magnésio combinado com outros elementos químicos que não foram detectados nesses fragmentos metálicos. Ou seja, geralmente, quando cai um meteoro, um siderito que tem magnésio, ele vai ter no máximo 26, jamais 99,9, 99,3. E é combinado com estanfiodita, com faringitonita, com ferro, com níquel, né, com outros metais que geralmente estão presentes em meteoritos. E esse não tem isso. Uau. Então, a gente está diante
de algo excepcional para a ciência e para a ufologia, que é um pedaço de um disco voador. Isso aqui eu tenho, os 4 fragmentos, e futuramente, que vai ser o projeto da minha vida, eu pretendo fazer um museu. Logicamente, não só colocar isso, mas colocar pelo de chupacabra que eu tenho, amostra de solo, onde o OVNI pousou, vegetação, marcas de sapata, do trem de aterrissagem de nave, por exemplo. Vou pegar aqui uma das marcas que nós temos, só para você ter uma ideia. Eu tenho uma foto. As marcas de sapata são assim, ó. É o trem de aterrissagem do disco voador. Então, eu tenho essas marcas retangulares, né, que estavam dispostas ao longo de uma marca circular feita por esse objeto que foi desenhado pelos pescadores, isso lá em São Vicente, na Ilha do Major, isso em 1995. Na época saiu nos jornais, né, o pouso, ó, pescadores garante ter visto OVNI em São Vicente, saiu nos jornais a matéria do pouso, e esse material todo a gente pretende futuramente colocar, né, num museu, justamente para que mais pessoas tenham acesso à história da ufologia e vejam esses materiais, vejam esse material que não é daqui. Sim. Que é algo produzido por uma tecnologia totalmente diferente. Totalmente. E me fala uma coisa, vocês tinham falado que vai ter uma vivência também, né? Que vocês estão preparando uma vivência. A gente vai fazer uma viagem agora vai ser em maio, para Colares, porque Colares foi um local onde na década de 70 teve muitos casos. Só que os casos continuam ocorrendo lá no Pará, ainda nessa cidade. Então tem muita gente da época que experienciou coisas e tem pessoas que já viram um fenômeno nos dias atuais. Então a gente está indo para lá com a revista, com o pessoal da revista OVNI Pesquisa, vai o Albert Eduardo, o Paulo Brachiverni, eu também estarei lá, meu filho vai para gravar também. E aí a gente está com uma campanha também para adquirir recursos para a gente estar fazendo uma pesquisa de qualidade lá. E depois isso vai ser transformado em vídeo, em uma revista específica, e quem ajudar aí vai ter o nome, a gente vai fazer E como uns que faz brindes. pra participar, se alguém quiser Aí participar? pode entrar na revista, no site da revista www.ovnipesquisa.com.br. Perfeito. Né? Através de lá a gente tem os links para você se tornar um apoiador dessa iniciativa. E no canal Enigmas e Mistérios também, agora nesse ano de 2023, a gente vai estar participando de vários eventos aí, né, palestras. Então a gente pede para o pessoal estar se inscrevendo, acompanhando o nosso trabalho, porque também haverá momentos que a gente vai fazer algumas pesquisas de campo e alguns mini documentários, por exemplo, no Piauí, em algumas localidades aí, para justamente transformar isso em material de qualidade ufológica, para as pessoas saberem um pouco mais a respeito. Perfeito. E como que as pessoas podem te encontrar, se elas quiserem buscar mais informação, vídeo? Então, no canal Enigmas e Mistérios, no YouTube, a gente tem também uma lojinha, que é a Loja Misteriosa, www.lojamisteriosa.com.br. Lá tem camiseta, caneca, né, produtos ufológicos, que também ajuda a gente. Além disso, pode ser pelo e-mail também. A gente tem o e-mail boaventura_gug@hotmail.com, né? E numa seção dentro do YouTube, a gente abre lá para relatos misteriosos. Ah, que legal. Então as pessoas que querem relatar também, mandar algum vídeo, alguma foto, contar alguma experiência que teve, seja no campo de avistamento, abdução, qualquer coisa, a gente abre também esse espaço e, vez ou outra, a pessoa pode ter, inclusive, o seu relato lido, né, no nosso programa lá. Então, tem esse tipo de interação, além das lives, os podcasts que a gente tem participado aí, eventos, né, que a gente participa de vez em quando, palestras, né, vai ter bastante. Agora, em abril, já está marcado uma em Recife. Ah, que legal. Né? Em junho, a gente vai estar em Belém. Em setembro, a gente vai estar lá para cima também, próximo do Amazonas. Né? Mas aí, quem acompanhar o nosso Facebook, o YouTube, a gente vai estar informando direitinho.
Perfeito, tá ótimo. Então, eu queria te agradecer muito aí por todas as informações, esse material exclusivo. Eu acho que eu sempre soube dessa parte ufológica muito de um lugar espiritual barra não científico, então achei muito interessante ver como que funcionam as provas, como que a gente pode ter, né, essa resposta de como não é, como que é a pesquisa, como que é essa parte científica e tudo mais. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui, por ter vindo, por ter trazido todas essas provas, essa coisa exclusiva, clareado muito. Espero que vocês aí em casa tenham gostado. Você gostaria de falar mais alguma coisa, algum recadinho aí? Só agradecer, né? Agradecer a Ju aqui, agradecer a técnica aqui. E é isso aí. Quando quiser convidar a gente vem continuar batendo um papo. Com Né? certeza. Porque sempre a ufologia é um assunto que não se esgota. Né? E aí a gente pode sempre estar orientando, trazendo alguma informação importante, né, para o seu público e para as pessoas aí, né? Sim. Agora que eu estou aposentado, tenho tempo para fazer bastante nessa parte da ufológica, né? Como um hobby ainda, né? Porque a ufologia, infelizmente, é uma paraciência, não é uma ciência ainda, ela depende de outras ciências, mas a gente está aí para colaborar e para somar com conhecimento. Total. E vamos fazer um bolão aí de quando esses ETs vão aparecer de verdade, né? Acho que esse bolão poderia dar um gás aí pra... É isso aí. Não é? Então tá bom. Então eu queria te agradecer muito. Obrigada. E você vai fazer a parte da meditação? Da meditação? Ah, será? No final, faz aí. É Vamos bom, a fazer, gente já então. sai. Vamos sair relaxado, então? É isso aí. Então vamos colocar a coluna ereta, o peito aberto. Esticar um pouquinho. Soltar o ar pela boca. E aí eu sempre convido para fazer uma respiração que a gente usa a mão direita, assim, ó. E aí a gente tapa a narina direita, inspira pela narina esquerda, ó. Solta pela narina esquerda. Aí tapa a narina esquerda e faz a mesma coisa pela direita. Inspira. E expira. Agora inspira pela esquerda. Expira pela esquerda. Direita. Esquerda. E a gente vai observando os nossos pensamentos, observando as nossas emoções, observando os nossos batimentos cardíacos. A gente pode parar agora essa respiração e observar os efeitos dessa prática, observando os nossos pensamentos, percebendo que eles passam e deixando com que eles se vão, observando as nossas emoções, o que a gente está sentindo, como o nosso corpo está reagindo. E nesse lugar de observar, a gente vai soltando o controle dos pensamentos, percebendo que eles chegam e se a gente se engancha em algum deles, a gente solta. Como se a gente estivesse numa estrada, vendo os carros passar. E a gente vai relaxando os ombros, o corpo. E nesse relaxar a gente vai soltando as expectativas, o controle. E vai se conectando com a luz do nosso coração.
Essa luz que transforma toda preocupação, medo, ansiedade. E ela vai se expandindo por todo o corpo, acolhendo e transformando essas emoções, acolhendo e relaxando o nosso corpo físico, acolhendo e permitindo com que se vão nossos pensamentos. E esse amor ele vai expandindo para todo o nosso corpo. E a gente vai desfrutando dessa energia que é o nosso próprio amor. Inspiramos profundo e completamente soltamos. E a gente pode se manter agora nessa energia amorosa. E pouco a pouco ir voltando para o momento presente, percebendo o espaço em que a gente está. E quando a gente se sentir confortável, a gente pode abrir os olhos, movimentar o corpo. Tudo bem por Tudo aí? bem. Foi bom? Você costuma Foi. meditar? Hã? Você medita Ah, já? às vezes eu dou uma paradinha, né? Tem que parar, né? Senão... Então tá bom. Então é isso, quero te agradecer muito pela presença, toda a informação, por ter vindo. E que você possa vir mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, então. Valeu. Valeu, obrigada, gente, por estar com a gente até aqui. Um beijo, tchau!